Tá vermelhinho ali, recording? This record. Yes. REC. Ok. Letra vermelha, não é? Então, aqui estamos, irmãos. Boa tarde, a paz do Senhor. Nós falamos não só com as pessoas que estão essa tarde, mas também gravamos essa mensagem desse estudo que segue o assunto que nós vimos tratando da nossa identidade em Cristo. Então nós mandamos uma saudação especial para toda e qualquer pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, inclusive o pessoal lá da África. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus, pedindo a Ti, Senhor, que abra a nossa mente e o nosso coração. Amém. Muito bem, a gente tem falado sobre o assunto da nossa identidade em Cristo, ou seja, o que é a orientação da parte de Deus, de maneira que a gente possa viver em Cristo e viver movidos e guiados pelo amor de Cristo. Muito bem, então eu queria ver primeiramente no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, nós vamos ver dos versículos 25 até o versículo 35. Capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 25 ao 33. Não existe versículo 35. É do 25 ao 33 no Evangelho de João, capítulo 16. Encontraram? Então, João 16, 25 ao 33. Aqui, nesse Evangelho, o evangelista João, ele coloca as palavras que Jesus Cristo falou pouco antes dele voltar para o céu, mas que Jesus Cristo falou a eles de maneira muito clara, explicando o que aconteceria com eles, né? O que Deus faria por eles e que eles não ficariam abandonados, porque o principal receio deles é que, como eles iam estar sem a presença do Senhor Jesus Cristo, certamente estavam com medo, estavam com temor, e Deus não queria que eles se afastassem dele, ou seja, que perdessem a fé e que, portanto, não queria que eles perdessem a identidade dele em Jesus Cristo, o que é o oposto da identidade das pessoas que estão andando, caminhando de acordo com a filosofia do mundo. Então aqui a palavra diz o seguinte: disse Jesus, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, ou seja, por meio de expressões comparativas. Mas ele agora diz o seguinte: vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Ou seja, ia dizer a eles o que aconteceria com eles depois que Jesus voltasse ao céu. Então no versículo 26 diz o seguinte: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Ou seja, Jesus Cristo já tinha falado para eles a respeito do Pai, já tinha falado a respeito de como filhos de Deus, como é que eles poderiam pedir as coisas e como é que eles seriam atendidos, né? Principalmente quando estariam no mundo, estariam no meio de um mundo de trevas, estariam no meio de um mundo que a cada dia está pior. Se já naquela época a situação não era boa, imagina hoje em dia como é que estão acontecendo as coisas no mundo. Portanto, Jesus Cristo quis deixar a promessa com eles, quis assegurar a eles que eles não estariam órfãos. Então diz assim: naquele dia pedireis em meu nome. Não está falando para que eles orassem em nome próprio, mas que quando orassem e pedissem alguma coisa, pedissem no nome dele, e
diz Jesus o seguinte: não vos digo que rogueis ao Pai por vós, não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Por quê? Porque eles mesmos poderiam rogar ao Pai, não é? Está aqui no versículo 27, porque o próprio Pai, o quê? O próprio Pai vos ama, visto que, qual era a condição para que o Pai os amasse? Visto que me tendes amado, ou seja, como eles amaram o Filho, né? E tendes crido, ou seja, creram naquilo que o Filho ensinou, e que então, como consequência do que eles creram em Jesus Cristo, como o Filho unigênito do Pai, que veio ao mundo amando do Pai, para que se revelasse a eles, então, aí, porque eles creram, então, o próprio Pai os ama e também eles creriam e afirmariam ao mundo, dariam testemunho ao mundo de que ele, o Filho, veio da parte de quem? Veio da parte de Deus, do Pai. Então, aí no versículo 28, o que ele diz aí no 28? Saí do Pai e vim ao mundo. Através deixo o mundo e vou para o Pai. Vim do Pai e entrei no mundo, né? Ou seja, ele já existia antes de entrar no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai, ou seja, porque esse mundo aqui, o reino dele não era nesse mundo. Ele veio aqui somente para uma função, para revelar e mostrar o amor do Pai, e o amor do Filho, e o amor do Espírito Santo por eles que creram. Então, quando diz que se trata de filhos e filhas de Deus, se trata não de qualquer pessoa, mas daqueles que creram em Jesus Cristo como Filho de Deus e o Salvador que veio para resgatá-los. Aí no versículo 29, ele diz o quê? Disseram os seus discípulos. Aí seus discípulos perguntaram alguma coisa. O que eles falaram aqui? Agora é que falas o quê? Claramente. E não empregas nenhuma figura, ou seja, não fala em parábolas. Agora ele estava falando claramente. O que ele estava falando claramente? Que veio do Pai e agora ia voltar Ao Pai. para o Pai. Muito bem. E aí o versículo 30 diz assim: agora vemos que sabes todas as coisas, diante do que eles viram que Jesus fazia, diante do que Jesus Cristo ensinou a respeito do Pai, diante do que Jesus Cristo ensinou acerca do reino de Deus, eles agora podem afirmar isso. Eles dizem: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de quem? De Deus. Vieste de Deus. Então, já não tinha mais dúvida que eles creram que o Senhor Jesus veio do Pai. Ele não veio por acaso, ele veio do Pai com um propósito que era de levá-los a crer. Então veja, toda criatura humana que não está em Cristo, toda criatura humana que não crê em Deus, toda criatura humana que não crê em Jesus como Filho de Deus, então o que acontece? Não tem como ter aquele tipo de fé, não tem aquele tipo de esperança, porque para os que creram nele, eles chegaram à conclusão de que ele veio do Pai, que portanto veio aqui com um propósito. O propósito que ele veio foi realizado, que era de salvar aqueles que ele chamou e aqueles que ele continua chamando no dia de hoje. Aí, lá no versículo 31, Jesus Cristo então responde para eles o quê? Jesus Cristo pergunta o quê? Credes agora? Credes agora? Então Jesus pergunta para eles para ter certeza do que eles estavam falando. Credes agora? Ou seja, depois que eles viram o que Jesus fez, mas não somente ver, porque muitos viram e não creram, não é isso mesmo? Muitos viram ele, viram o que ele fez, mas não creram. Então o importante ali era crer. Então, como eles creram, aí Jesus reafirma a pergunta: credes agora?
Aí Jesus complementa a promessa dizendo no versículo 32 o seguinte: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos. O que quer dizer isso? Sereis dispersos. Espalhados. Serão espalhados. Por que serão espalhados? Serão espalhados porque Jesus sabia, e eles também sabiam, que na hora que eles não contassem com Jesus Cristo, eles iam ser perseguidos. Na hora que eles fossem perseguidos, eles não tinham mais como ficar ali. Eles ficavam ali, iam atrás de Jesus de um lado para o outro, do outro lado para o outro, do outro lado para o outro, porque quem os protegia era o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus ia voltar para o Pai, quem é que ia garantir a eles que eles iam sobreviver no meio de perseguição? Então todo o temor deles era aquele, que eles iam ser perseguidos. E tem um monte de pessoas, né, numa cidade ou num lugar. Se vem alguém para perseguir essas pessoas vão ficar ali paradas esperando serem mortas? Não, elas vão correr, vão se espalhar, umas vão para cá, outras vão para lá. Então Jesus Cristo já alertou a eles: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Ou seja, na hora que Jesus Cristo ia para o sacrifício, né, inclusive Pedro tinha prometido que não ia deixá-lo, e Jesus Cristo disse: olha, Pedro, você está falando isso, mas antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Então, na hora que vier essa perseguição para matar Jesus Cristo, então Jesus já sabia que eles iam deixá-lo só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Você imagina, Jesus Cristo tendo que passar por aquele sacrifício. Ele já sabia o que ele ia passar? Será que ele ia fazer um turismo ali em Jerusalém? Ia tomar um vinho junto com o pessoal? Ia curtir ali uma festa? Não, ele sabia que ele estava indo lá para se entregar em sacrifício daqueles que creram nele. Tanto é que até o dia de hoje já se passaram milênios, né? 2 e quase meio milênios, né? E que tem muita gente que, ainda que Jesus Cristo veio, ainda que Jesus Cristo se revelou para uma porção de gente, ainda que uma porção de gente crê em Jesus Cristo, né, cada dia aumenta o número de pessoas que não crê. A falta de fé, né, as pessoas não crerem, é o que leva esse mundo a essa situação que está. Não é isso mesmo? Então, Jesus foi muito claro com eles, não tinha mais o que esperar. Né? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só. Por que ele não estava só? Pai estava com ele. Porque o Pai estava com ele. Lembra-se que as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e quem? E o Espírito Santo, eles sempre trabalham juntos. Não tem essa de uma pessoa dizer assim. Eu já ouvi pessoa dizer: olha, eu creio em Deus, mas esse negócio aí de Jesus Cristo, ou esse negócio de Espírito Santo, uma vez uma senhora de 70 e tantos anos me falou: pastor, Deus tocou o coração dela lá em North Hollywood, lá na Califórnia. Deus tocou o coração dela, e ela falou: pastor, eu não entendo até hoje esse negócio do Espírito Santo. Que história é essa do Espírito Santo? Aí foi a oportunidade que Deus me deu de eu poder ensinar para ela quem era o Espírito Santo e qual era o papel do Espírito Santo. Aí, de fato, naquela oportunidade, aquela mulher se converteu, porque até então ela tinha ouvido falar do Pai, tinha ouvido falar do Filho, tinha ouvido falar do Espírito Santo, mas ela foi até muito honesta, porque ela podia fazer uma enganaçãozinha ali, fazer de conta que estava entendendo, na hora que a gente tinha o estudo bíblico. Para isso é que tem o estudo bíblico, é para as pessoas perguntarem quando não entendem. Aquela velhinha, esqueço agora o nome dela, muito simpática, uma velhinha americana de cabelinho todo branco, mas foi uma bênção, aquela mulher acabou se convertendo. Muito bem, mas qual é o ponto aqui? É que eles trabalham, o Espírito Santo trabalha sempre junto. Naquele momento em que Jesus sabia que todos os seguidores dele iam deixar ele sozinho, o que aconteceu? Não aconteceu nada diferente, porque o Pai
estava com ele, mas não era a primeira vez que ele tinha sido deixado sozinho e não estava só quando, por exemplo, ele foi mandado ao deserto por 40 dias para ser provado. Ele não foi mandado ao deserto por 40 dias para ser provado? Quem é que provou ele? Era algum amigo dele? Tinha algum amigo dele lá do lado dele? Ou ele foi para lá sozinho? Estava sozinho. Estava só e E o Satanás. quem interrogava era o Satanás. E Satanás estava lá para tentá-lo, para ele mostrar para o mundo que, pelo poder que ele tinha, em nome do Pai, que ele nunca fez, Jesus Cristo nunca fez nada sozinho. Esse aqui é o ponto. A Santíssima Trindade está sempre trabalhando junta, desde a criação que está lá escrito, né? Que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a criação que estão lá. E quando ele foi para o deserto, o que está escrito? Quem é que foi? Ele foi no poder de quem? Do Espírito. Do Espírito Santo. Então, ele nunca esteve sozinho. Quando ele foi para o deserto para ser tentado, ele foi pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca o abandonou, né? Quando aconteceu isso aqui, que ele foi para se entregar como sacrifício, que todos os seguidores que diziam que creram nele, né, largaram ele de mão e ele foi sozinho, levou muita chicotada. Vocês viram aquele filme, quanto que ele sofreu até chegar lá carregando aquela cruz pesada. Quantas vezes ele caiu no caminho de ir para o Gólgota, lá no monte onde ele foi crucificado. Mas o que aconteceu? Ele nunca esteve sozinho. Na semana passada, eu estou dando ilustrações para ver como é que é bom quando as pessoas fazem perguntas, né? Para isso é que existe o estudo bíblico. Vocês são pessoas mais maduras, então gostaria eu que aqui tivesse uma opção de gente que não tivesse a maturidade espiritual ainda, que era para poder fazer perguntas, etc. Mas tem muita gente que, pela graça de Deus, vai ver esse vídeo e vai ter a oportunidade de pensar no que está se falando. Então, na semana passada, eu falava com um amigo meu, e esse amigo meu, ele ainda não está firme na fé. Por que razão? Diz ele que aceitou a Jesus Cristo, eu creio que tenha aceitado, mas ele não quer saber de ir à igreja. Ele começou a ir numa igreja perto da casa dele, ele mora lá em Goiás, lá em Goiânia, na cidade lá no centro do Brasil. E ele começou a ir a uma igreja, mas chegou lá, como ele era uma pessoa, ele é uma pessoa assim muito crítica das coisas, né? O que é crítica no bom sentido? Eu não estou falando crítico de meter o malho. Ele sempre coloca as coisas em questão para poder entender. Esse é o sentido que eu estou falando de ser uma pessoa crítica. Aí ele disse, ele foi lá, teve lá um tempo com aquele pastor, mas quando o pastor começou a falar algumas coisas que ele não entendeu, que eu não sei nem se o pastor estava falando de uma maneira consistente com a Bíblia, eu quero crer que sim, mas como ele não tem conhecimento da palavra de Deus, aí sempre que ele ia na igreja, na época que eu tinha mais tempo para dar assistência a ele pelo telefone, né, ele me perguntava algumas coisas e eu sempre que eu falava com ele, tinha tempo de esclarecer as perguntas que ele tinha. E aí, o fato é que ele achou que o pastor não tinha um ensinamento ao nível que ele precisava, e ele disse naquela época, olha, tem muitas coisas que ele fala que eu não concordo. Eu falei, o Durval, o nome dele é Durval, um amigo que trabalhamos juntos muitos anos. Falei, meu irmão, é o seguinte, não é uma questão do que a gente acha, ou do que a gente não acha, ou o que a gente aceita, ou o que não aceita do que está escrito aqui. Isso aqui, a palavra de Deus, é a verdade. Eu preguei sobre isso no domingo. A palavra de Deus é a verdade absoluta, né? Imagina se todos os seres humanos, cada um fizesse prevalecer a sua opinião, dentro da família, fora da família, na igreja, cada um dissesse assim, não, eu concordo, ou eu não concordo, ou eu acho que é isso, não tem o que achar. Ou a gente crê que a palavra de Deus é a verdade, né? Ou a gente não crê, não tem como crer numa parte e dizer essa parte aqui, por exemplo, o Novo Testamento eu creio, e quantas pessoas dizem, o Velho Testamento não vale mais. Jesus Cristo não veio para acabar com o Velho Testamento, ele veio para reafirmar tudo aquilo
que estava escrito no Velho Testamento. Então, falando sobre esse assunto, sempre que ele falava isso, eu dizia, olha, você não é uma questão de opinião, porque se cada pessoa tiver uma opinião, vai ser um tiroteio, porque ninguém vai chegar a concordar com nada, porque um acha isso, o outro acha aquilo, o outro acha... O que não quer dizer que as pessoas vão virar bonecos, fantoches, mas o que quer dizer é que pelo menos nas coisas que são essenciais para a nossa fé, a gente tem que concordar, porque se a gente concordar com aquilo que é essencial, que Jesus ensinou, o que vai acontecer na prática? Pelo menos em relação à salvação, pelo menos em relação à maneira da gente viver, a gente vai chegar a um acordo, não porque um acha uma coisa e porque o outro acha outra, mas porque creu, aqui estava dito que eles creram, né? Porque creu que isso aqui é a verdade absoluta. Então, quando eu preguei no domingo, eu até citei um programa lá que tem na TV brasileira, que o apresentador diz o seguinte, que na verdade, na vida tudo é relativo. Eu falei isso no domingo como ilustração. Não tem nada que tudo é relativo. A verdade de Deus, ela é absoluta. Então, se eu quiser não concordar em tudo que não seja essencial para a nossa vida espiritual, eu posso ter opinião em relação ao carro que passa ali na rua, ao vizinho que para o carro aqui e deixa a rua toda suja ali de óleo, não sei o quê. Eu posso ficar, meu Deus, enfim, eu posso ter opinião em relação a tudo. Agora, o vizinho que para o carro ali na rua e deixa a rua suja de óleo, interfere na minha salvação? Não. Interfere na minha vida espiritual? Não interfere. Então, o que eu quis dizer, e que eu continuo insistindo, porque vai ter gente que vai ouvir esse vídeo, é que no essencial, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa vida cristã, para a gente ter a nossa identidade em Cristo, é preciso que a gente esteja todo mundo de acordo enquanto ao que é essencial. O que não é essencial não é o caso. Então não quer dizer que todo mundo vai ser um bonequinho ali, mas que a gente está de acordo enquanto ao que Jesus falou sobre esse assunto aqui. Então aí ele me perguntou nessa conversa da semana passada, ele disse lá um negócio, que eu não lembro mais o que foi, que ele falou, olha, eu já sei que você não vai concordar comigo porque ou eu não entendo, ou então eu ainda discordo de um negócio que está escrito na Bíblia. Eu não estou me lembrando agora o que ele falou, que ele discordava. Realmente eu não estou me lembrando agora, eu gostaria de estar com isso fresco na minha memória para dizer. Mas o fato foi o seguinte, o fato era que eu aí voltei mais uma vez a dizer a ele o seguinte, ou a gente crê, ou a gente não crê. Não tem como crer um pouquinho e o outro pouquinho não crê. E aí a gente desenvolveu o assunto. No final da conversa, eu fiquei conversando com ele mais ou menos 1 hora ao telefone, no final da conversa, ele aí entendeu dentro do contexto da Bíblia e não pegando só um versículo ali, porque às vezes tem muita gente que pega um versículo e daquele versículo ele sustenta toda a teoria dele, porque interessa ele pegar o que está escrito que é da maneira que ele pensa, mas ele não vê a Bíblia no contexto, em todo o contexto. Então, aí eu expliquei para ele mais uma vez o seguinte, a Bíblia se interpreta num contexto. A mensagem da Bíblia é uma só, desde o princípio até o fim. Então, se a gente quiser interpretar do contexto, aí eu expliquei para ele o assunto que ele não tinha, na verdade, era entendido. Aí ele entendeu. Então agora eu entendo. Então eu falei para ele, você sabe o que está faltando, meu irmão? Falei para ele, está faltando é você ter um pastor, ter uma igreja, porque você certamente vai encontrar uma porção de igreja que não prega o evangelho, fala de tudo menos do evangelho, mas vai encontrar também igreja que é sólida no ensinamento da Bíblia. Há de ter alguma igreja, ora, não tem dúvida nenhuma. Então aí a conversa foi nesse tipo. Então quando ele diz assim, credes agora, era mais ou menos que tinha gente ali no meio dos seguidores dele e que ainda não estavam crendo porque não conheciam a verdade. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e o quê?
verdade Nos libertará. E a verdade os libertará. Então, enquanto a gente não conhece a verdade, a gente não está liberto, né? Aí ele diz aqui o seguinte, no 32, eis que vem a hora, e a hora é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aí, para entender isso aqui, o que eu fui fazer? Lembrar de quando ele esteve no deserto, ele não esteve só. Lembrar que dentro do contexto aqui, quando ele foi se entregar, ele não estava só porque o Pai estava com ele. Agora eu me lembro qual foi. Foi por isso que eu lembrei e agora veio na minha memória o que o meu amigo perguntou. Ele disse assim, escuta, eu não entendo esse negócio, que Jesus lá na cruz, ele disse que o Pai por que me abandonaste? me abandonaste. Né? Por que me abandonaste? Aí eu expliquei para ele. Você vê como é que Deus é maravilhoso. Busca as coisas que estão na dúvida na nossa cabeça para esclarecer. Foi a oportunidade que eu tive e eu vou usar a mesma coisa aqui para esclarecer. Essa dúvida pode estar na cabeça de uma porção de gente. E eu disse para ele, o Pai nunca abandonou a Jesus Cristo. O Pai não abandona a gente. Tem algumas teorias, tem alguns teólogos que sustentam o seguinte, veja só, que naquele momento que ele estava carregando todo o pecado da humanidade sobre os ombros dele, que por esse fato e por Deus o Pai ser santo, então que Deus o tinha deixado de lado, porque ele estava carregando sobre ele todo o pecado do mundo. Então eu falei para o meu amigo, você imagina se o Pai que enviou o Filho para aquele propósito, de se entregar em sacrifício por nós, se em algum momento, fora todos os demais momentos, ia deixá-lo só. Aí eu expliquei para ele, meu amigo, eu expliquei para ele, o negócio é o seguinte, Jesus Cristo tinha duas naturezas. A natureza, enquanto esteve aqui, ele teve duas naturezas. A natureza divina, como Filho de Deus, e a natureza humana. Que ele recebeu a natureza humana por parte de quem? Por parte do José? Da mãe. Por parte da mãe humana dele, né? Que foi Maria. Então, a natureza humana dele vem por meio de Maria. Agora, acontece que ele não foi concebido por José. Para que ele tivesse também a natureza humana, ele foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo, então ele tinha duas naturezas. Então, está também escrito, por isso é que é lindo a gente interpretar a Bíblia como um todo, está também escrito que Jesus esvaziou-se a si mesmo, não está escrito isso? O apóstolo Paulo esclareceu lá que ele esvaziou-se de si mesmo. O que quer dizer esvaziou-se de si mesmo? Ele, ainda que tendo a natureza divina e todo o poder divino, ele não apareceu diante de nós e nem se mostrou diante de nós como tal. Ele poderia chegar e dizer, eu sou filho de Deus, você me obedeça porque eu sou filho. E se você não me obedecer, eu vou castigar você algum dia. Jesus Cristo falou dessa maneira com alguém? Não. Então, veja só, a humildade. A gente está pregando sobre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha não está lá escrito? Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, que quer dizer humilde, porque eles Darão o reino de Deus, né? darão o reino de Deus. Então veja, tudo junto faz o pacote. Jesus Cristo, se ele mesmo disse isso, como é que ele ia atuar de uma maneira arrogante? Então não era porque ele tinha a natureza divina que ele foi arrogante. Ele se esvaziou de si mesmo. O que quer dizer isso? Para que ele carregasse sobre os ombros dele e ele entendesse a nossa fraqueza humana, ele passou por o quê? Tudo que é sofrimento que alguém pode passar, ele passou muito mais. Tudo que é abuso que alguém pode passar, ele passou muito mais. Tudo que é deboche que uma pessoa pode passar, ele foi debochado muitas vezes pelos fariseus e por outro lado, né?
Tudo que era humilhação que puderam humilhá-lo, ele passou e nunca revidou da maneira que um ser humano que não está em Cristo, né? Um ser humano que não está em Cristo, ele, quando ele recebe uma paulada, o que ele faz de volta? Ele dá 3, né? Mas Jesus Cristo disse para dar o outro lado da face, ou seja, todas essas coisas juntas mostram que ele esvaziou-se para quê? Porque para fazer o papel que ele tinha que fazer como natureza humana e entender o nosso sofrimento, ele se fez, também está escrito, como se fosse um de nós. Ele se fez como se fosse um de nós, ou seja, ele estava ali naquele momento, quando ele chegou lá naquele monte lá, no Monte das Oliveiras, e ele orou ao Pai, ele estava já pronto para ir para Jerusalém para ser crucificado. O que aconteceu? Ele orou ao Pai e disse, Senhor, ele sabia o que ele ia sofrer, passa de mim esse cálice, mas que seja feito o quê? Se é possível. Se é possível, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Então ele de fato ali, ele estava com os sentimentos da natureza humana dele. E na cruz, quando ele foi furado, quando derramou o sangue dele, quando puseram na cabeça dele aquela coisa horrível, cheia de cravos, ele estava ali expressando um sentimento dele enquanto homem. Enquanto homem. Exatamente. Enquanto homem. Como homem. Exatamente. Então não quer dizer que naquele momento o pai o abandonou. Simplesmente, ainda que sendo também Deus, naquele momento ele estava expressando, Pai, por que me abandonaste? Então, essas coisas a gente só pode entender. Pode já havia uma explicação neste sentido. Jesus, quando disse, Deus-me, porque me abandonaste, ele disse, é porque ele carregado de pecados, ele sentisse abandonado, porque Deus não aliviou o sofrimento dele. Ele sofreu todas as coisas como homem. Exatamente. Deus não aliviou Exatamente. o sofrimento. Exatamente. Então, como Deus, como Filho de Deus, ele precisava de passar aquilo ali? Não. Ele tinha pecado? Ele tinha que pagar pelo pecado? Ele estava ali. Tanto é, isso é uma coisa linda, tanto é, qual é a razão por que ele foi batizado e João, que era um ser humano, João Batista, o batizou? Por que João Batista o batizou? Colocou as suas mãos e o batizou? Por quê? Ele precisava daquilo, sendo filho de Deus? Não precisava. Naquele momento, ele estava recebendo, por intermédio de um ser humano, que era filho de um pai e de uma mãe, não era filho do Espírito Santo com Maria. Naquele momento, o João Batista, que representava a humanidade, como todo, estava passando para ele todo o pecado e toda a iniquidade dos homens. Porque senão, o que está escrito que na cruz ele carregou toda a nossa enfermidade, todo o nosso pecado original, ele levou para aquela cruz para que a gente fosse livrado daquela pecha que a gente recebeu quando já fomos nascidos no pecado. Nós fomos nascidos, todos nós, no pecado. Então, o que aconteceu? Naquele momento, o João Batista representava a humanidade, passando sobre ele todo o pecado, que ele iria levar sobre os ombros dele para a cruz. Porque, de outra maneira, não tinha sentido dele ser batizado se ele não tinha pecado. Para que ele ia ser batizado? Então, se a gente junta tudo isso, é o que o irmão acabou de falar. O irmão João. Obrigado pela sua... Ele estava expressando aquilo tudo ali como um homem, como um ser humano. Ele não perdeu a divindade, mas ele se esvaziou porque ele veio cumprir aquela missão.
Ele veio cumprir aquela missão, porque se ele estivesse ali na cruz como um ser divino, ele não precisava estar na cruz. Não tinha sentido dele estar na cruz. E não podia pagar pelos nossos pecados. Exatamente. Então, essas coisas todas, para a gente entender, foi por isso que eu expliquei o meu amigo lá. Aí, depois que eu falei com ele o que era o sentido daquela expressão que Jesus teve, aí ele falou, agora eu entendi. Então, veja, nós precisamos de estudar a Bíblia. Uma coisa é o domingo que a gente vem aqui para adorar a Deus e a gente recebe a palavra de Deus para nos alimentar. Outra coisa é o estudo bíblico, o qual a gente tem a oportunidade de aprender a Bíblia no seu contexto, né? E ver e conhecer a verdade, porque conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Né? Inclusive, quando eu preguei no domingo, eu falei que esse negócio de pessoas boas e pessoas más, se lembra que eu falei no domingo? Isso não existe, na Bíblia não está escrito isso. Existe o justo e o iníquo. Existe na Bíblia o justo, quer dizer, aos olhos de Deus, um que já está em Cristo e vive, caminha pelo poder do Espírito Santo, e o outro que não está em Cristo, que rejeita a graça de Deus. Mas não existe bom e mal. Só existe dois tipos de pessoas, foi a conclusão da minha mensagem. Aqueles que são maus e que não querem saber de Deus, continuam naquele padrão que o mundo entende, né? Na verdade, o padrão que o mundo entende de mal, não é a pessoa que está afastada de Deus, é a pessoa que comete coisas que não deve fazer. Que não deve. Aí o que acontece? Só existem dois tipos de pessoas. O mal, porque todos pecaram e já nasceram no pecado. Então o mal que não quer saber de Deus, e o mal que já foi restaurado, já foi regenerado pelo o que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso é que eu disse que tudo na vida da gente, se a gente não se conscientizar que para a gente imaginar o nosso status diante de Deus, ou está em Cristo, crê em Cristo, e aí nós somos pessoas que éramos daquela outra qualificação, mas estamos restaurados pelo trabalho do Espírito Santo, ou então não tem essa como achar que um é bom e outro é ruim, porque o padrão de bom e ruim do mundo é julgar uma pessoa. Deus é o único que conhece o nosso coração. No entanto, os homens julgam a outros homens, não é? Pela aparência, pelo que veio. E quantas pessoas se fazem de boazinha no conceito do mundo, mas aquilo é uma máscara. Quando chega no recôndito da sua casa e na sua vida privada, aquilo tudo falar muito bonito, não sei o quê, mas é uma máscara. Então, não existe pessoas boas e ruins. Existem pessoas justas e pessoas iníquas. Tá? Então aí, o que acontece? Aí aqui vem o 33, que fecha com chave de ouro, que diz assim: essas coisas eu vos tenho dito para quê? 33. Essas coisas eu tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. Tenhais paz em mim, disse o Senhor Jesus. No mundo passais por aflições. Mas o que tem? Mas tem bom ânimo, porque venceu o mundo. Então, se nós estamos nele, e se ele venceu o mundo, ele é que nos capacita a gente sobreviver no meio de todo esse rolo que a gente vive, todo sofrimento, toda dor, toda falta de paz, né? No mundo tereis aflições. Então, ele mesmo disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo, porque a paz do mundo é o cara ir morar lá numa ilha, no meio do Oceano Pacífico, onde lá ele não leva nenhum tiro, nem leva... Mas também não dá. Lá numa ilha isolada, mas não existe cristão isolado. O cristão que quer ter comunhão com Deus, ele precisa de estar ligado no corpo de Cristo. Por que razão? Porque não existe essa coisa. Como que você, isolado numa ilha, o que Jesus Cristo? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como é que ele vai amar o próximo se ele estiver isolado? Se não tiver o próximo.
Se não tiver o próximo, nem o distante, porque ele não tem nem como entrar na água para ir procurar o próximo lá distante. Então, as coisas de Deus são maravilhosas porque elas ilustram a verdade de Deus. Não é isso mesmo? Então, isso é o que significa, uma das faces que significa a nossa identidade em Cristo. Então, na semana que vem, a gente continua com esse estudo maravilhoso, né? Que vai tomar bastante tempo, mas a gente vai sair convencido pelo Espírito Santo que qualquer sofrimento que a gente passe neste mundo, qualquer abuso que a gente passe nesse mundo, Jesus Cristo passou muito mais do que a gente é capaz de passar. Amém? Então, vamos orar para agradecer. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo nosso tempo juntos aqui. E, Senhor, abre a mente e o coração daquelas pessoas que vão ver esse vídeo e que possam aprender e aprender de ti de uma maneira maravilhosa, porque conhecendo-se a verdade, nós seremos libertos. Assim oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, pode desligar para mim, por favor, irmão.